Meu nome é Bonita e, aos 35 anos, nunca imaginei que me veria brigando pelo lugar da minha filha nas fotos de família. Como fotógrafa freelancer e mãe solteira da minha linda filha de 9 anos, Jéssica, fiquei emocionada quando finalmente recebemos um convite para a sessão de fotos anual de Natal da minha mãe, depois de anos de exclusão. Você deveria ter visto os olhos da Jéssica brilharem com a oportunidade de se conectar com parentes que mal reconheciam sua existência. Eu não fazia ideia de que aqueles cartões de Natal cuidadosamente impressos se tornariam a evidência de uma traição tão profunda que mudaria nossas vidas para sempre. Antes de compartilhar o que aconteceu e como defendi minha filha, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Inscreva-se e prepare-se para uma história sobre desilusão familiar e como encontrar a coragem para exigir respeito. A vida de mãe solteira não é fácil, mas Jéssica e eu conseguimos construir algo lindo juntas depois do meu divórcio. Nosso pequeno apartamento na parte artística da cidade se tornou nosso santuário, repleto de suas obras de arte coloridas e minhas fotografias. Talvez não tivéssemos tido muito, mas o amor entre nós era suficiente. Bem, quase suficiente. Sempre houve aquele vazio onde minha família deveria estar. Cresci no que só posso descrever como a aristocracia americana. Meus pais, especialmente minha mãe, Bárbara, cultivaram uma imagem muito específica de sucesso e propriedade. Meu pai trabalhava no setor financeiro, enquanto minha mãe se dedicava a manter a posição social da nossa família. Minha irmã mais velha, Amanda, seguiu o caminho prescrito com perfeição: universidade de prestígio, casamento com um advogado corporativo, 2 filhos perfeitamente comportados e uma casa no bairro certo. Depois, havia eu, a criativa, a decepção. Quando conheci o Kevin, um carpinteiro de mãos ásperas e um coração bondoso, me apaixonei perdidamente. Ele não tinha diploma universitário nem fundo fiduciário, mas era íntegro e genuíno. É claro que minha família não conseguia enxergar além de sua origem operária. Ele simplesmente não é o nosso tipo de pessoa, Bonita, dizia minha mãe, com a voz transbordando condescendência. Apesar da desaprovação deles, Kevin e eu nos casamos quando eu tinha 25 anos. Um ano depois, Jéssica nasceu, um bebê perfeito, com o sorriso do pai e meus olhos curiosos. Minha família compareceu ao casamento e enviou presentes de bebê obrigatórios, mas seus parabéns sempre soaram vazios, performáticos. Pelo menos ela tem as suas feições, comentou minha irmã Amanda quando conheceu Jéssica, como se a aparência da minha filha precisasse compensar a genética do pai. Por vários anos, mantivemos um relacionamento tenso com minha família. As reuniões de fim de ano eram exercícios de resistência, com provocações sutis sobre a carreira de Kevin e elogios indiretos sobre como Jéssica parecia surpreendentemente bem ajustada, apesar de suas circunstâncias infelizes. Quando Jéssica tinha 5 anos, Kevin e eu nos divorciamos. A separação foi amigável, simplesmente percebemos que queríamos futuros diferentes. Mas minha família agiu como se eu finalmente tivesse caído em si. Agora você pode superar esse erro, disse minha mãe, sem nem tentar esconder sua satisfação. Mas eu nunca vi meu casamento como um erro. Ele me deu Jéssica. E Kevin continuou sendo um pai dedicado, vendo Jéssica todos os fins de semana e dividindo as responsabilidades parentais. Minha família, no entanto, parecia determinada a apagar Kevin da nossa narrativa. Nunca perguntaram sobre ele, nunca reconheceram seu papel contínuo na vida de Jéssica. Pior ainda, estenderam esse apagamento à própria Jéssica. Nas reuniões familiares, ela era frequentemente deixada de lado, sentada à mesa das crianças, longe da conversa principal, e suas conquistas eram mencionadas brevemente, quando chegavam a ser. Jéssica percebeu. Mesmo tão jovem, ela sabia que não era totalmente aceita. Mesmo assim, se esforçou muito para conquistar a aprovação deles. Ela praticava piano antes de visitar minha mãe, sabendo que Bárbara valorizava a realização musical. Usava os vestidos que as filhas de Amanda já não tinham mais, presenteados a nós em grandes sacos de lixo de roupas usadas. Estudava meus álbuns de fotos de família, memorizando nomes e parentescos, desesperada por pertencer. A vovó Bárbara não gosta de mim? Jéssica me perguntou certa vez, depois de uma recepção particularmente fria na festa de 65 anos da minha mãe. Tínhamos sido convidados, mas nos sentamos longe da mesa da família, quase como se fosse uma reflexão tardia. Ela simplesmente não te conhece muito bem, querida, eu disse, com o coração partido. Algumas pessoas demoram mais para se acostumar. Mas a verdade era mais dolorosa.
Minha filha estava pagando pelo que minha família via como minhas transgressões: casar-me abaixo da nossa posição social, seguir uma carreira criativa em vez de uma profissão lucrativa, divorciar-me em vez de manter as aparências. Você pode se perguntar por que eu continuei tentando. Por que submeter Jéssica a essa rejeição sutil? A resposta era simples e talvez tola. Eu queria que ela tivesse uma família além de mim e do Kevin. Queria que ela conhecesse os primos, que tivesse avós que a adorassem, que se sentisse conectada às suas raízes. E talvez, egoisticamente, eu ainda ansiasse pela aprovação da minha mãe, mesmo depois de todos esses anos. Durante 3 anos após o meu divórcio, fomos excluídos da sessão de fotos anual de Natal da família, uma tradição que minha mãe prezava acima de quase todas as outras. Todo mês de dezembro, eu via os retratos de família perfeitamente coordenados aparecerem nas redes sociais: meus pais, Amanda e o marido com os filhos, minha irmã mais nova, Sofia, e o noivo, todos sorrindo em trajes combinando, em cenários sazonais de bom gosto. Jéssica e eu nunca fomos convidadas até o ano passado. O convite veio por mensagem da minha mãe: vamos fazer as fotos de Natal no dia 14, na casa. Usem algo bordô ou verde floresta, pontualmente às 15 horas. Sem gentilezas, sem reconhecimento da exclusão de 3 anos, apenas a expectativa de cumprimento. Mostrei a mensagem para Jéssica, preparada para recusar, para protegê-la de outra oportunidade de rejeição. Mas seu rosto se iluminou com tanta esperança que não consegui recusar. Posso usar meu vestido novo? Você acha que a prima Lily vai estar lá? Estaremos nos cartões de Natal este ano? Suas perguntas saíram em turbilhão, cada uma revelando o quanto aquele simples convite significava para ela. Sim, querida, respondi, reprimindo minha apreensão. Estaremos no cartão de Natal da família este ano. Eu não fazia ideia de como estaria enganada. As 2 semanas entre o recebimento do convite e a sessão de fotos foram repletas de uma empolgação contagiante para Jéssica. Ela sacou $47 da sua pequena poupança, dinheiro que ganhava ajudando os vizinhos em pequenas tarefas, e me pediu para levá-la às compras para comprar um vestido novo. Precisa ficar perfeito, mãe, insistiu ela, com o rostinho sério enquanto olhávamos as araras de roupas de Natal. Encontramos o vestido em uma pequena boutique, um vestido de veludo bordô escuro com faixa de cetim, combinando exatamente com o esquema de cores da minha mãe. Custou $55, e eu discretamente adicionei a diferença sem avisar a Jéssica. A alegria estampada no rosto dela enquanto girava em frente ao espelho do provador valeu cada centavo. Em casa, ela praticava suas poses em frente ao espelho do banheiro, me perguntando qual sorriso parecia mais natural. Fez um cartão para a avó, pintando uma cena de inverno com uma habilidade surpreendente para uma criança de 9 anos. Até me pediu para parar seus longos cabelos castanhos, querendo ficar ainda mais bonita para as fotos. Você acha que eles vão nos colocar bem no meio dessa vez? Ela perguntou na noite anterior, enquanto eu a colocava na cama. Não sei, querida, respondi honestamente. Mas onde quer que nos coloquem, ficaremos maravilhosas porque estaremos juntas. Na manhã da sessão de fotos, preparei meu próprio equipamento fotográfico. A fotografia não era apenas minha profissão, ele era minha paixão. E embora minha família raramente reconhecesse minha carreira, pensei que talvez pudesse contribuir com minhas habilidades, quem sabe capturar alguns momentos espontâneos junto com os retratos formais. Chegamos à mansão em estilo Tudor dos meus pais exatamente às 14h45, 15 minutos mais cedo, como minha mãe preferia. Jéssica segurava o cartão da avó com uma mão e segurava o meu com força com a outra enquanto subíamos os imponentes degraus da frente. A casa estava transformada para o Natal, como todos os anos. Uma árvore de 3,6 metros de altura dominava o saguão, salpicada de enfeites antigos e fitas combinando. Guirlandas envolviam o corrimão, e o aroma de canela e pinho enchia o ar. Era perfeito para fotos, digno de revista, e totalmente desprovido de aconchego genuíno. Minha irmã Amanda atendeu a porta, seu sorriso ensaiado nunca alcançando seus olhos. Bonita, disse ela, beijando-me no ar perto da bochecha. E Jéssica, nossa, como você cresceu. Jéssica sorriu com esse pequeno reconhecimento, sem perceber seu tom condescendente. Lá dentro, a casa fervilhava de atividade. O fotógrafo contratado, um homem esguio chamado Tristan, que vinha registrando a imagem da minha família há anos, estava instalando a iluminação na sala de estar formal.
Minha mãe instruiu a equipe a posicionar as poinsettias em intervalos. Olá, mãe, eu disse, inclinando-me para beijar sua bochecha. Ela permitiu, mas não retribuiu o gesto. A casa está linda como sempre. Obrigada, bonita, ela respondeu, com a atenção voltada para outro lugar. Vejo que a Jéssica está se dando bem com as crianças. Que bom! Foi a coisa mais próxima de aprovação que ouvi sobre minha filha em anos. Aproveitei o momento. Ela está tão animada com o dia de hoje. Até fez um cartão para você. Minha mãe olhou para Jéssica, que estava mostrando seus novos sapatos de verniz para Lily. Que fofo, disse ela, embora não tenha feito menção de receber o presente. Devemos começar logo. Tristan cobra por hora. Minha irmã mais nova, Sofia, chegou então, acompanhada do noivo, Theodore. Ela pelo menos me deu um abraço sincero, embora sempre tivesse tomado cuidado de não se aproximar muito de mim, em detrimento da Amanda e da nossa mãe. A Jéssica está adorável, sussurrou. Esse tom de bordô combina perfeitamente com a cor dela. Antes que eu pudesse responder, Tristan chamou a atenção de todos, anunciando que era hora de organizar a família para os retratos formais. O que aconteceu em seguida deveria ter sido meu primeiro aviso. Muito bem, pessoal, ordenou Tristan, consultando um pequeno bloco de notas. Senhor e Senhora Walters no sofá central. Amanda e Charles com seus filhos à direita. Sofia e Theodora à esquerda. A voz atrás do sofá, por favor. Fiquei parada, sem jeito, com Jéssica, esperando instruções sobre nossa colocação. Quando não recebi nenhuma, pigarreei. Onde você gostaria que eu e Jéssica fossemos? Perguntei. Tristan pareceu momentaneamente confuso, depois olhou para minha mãe, que assentiu quase imperceptivelmente. Ah, sim, disse ele. Jéssica, você gostaria de se sentar no chão em frente ao sofá? E bonita, talvez você pudesse ficar atrás da sua irmã Amanda. Eu estava sendo separado da minha filha e posicionado como um acessório da unidade familiar perfeita da minha irmã. Mas Jéssica parecia tão feliz por ter sido incluída, sentada de pernas cruzadas no tapete felpudo com seu lindo vestido novo, que engoli minha objeção. Prosseguimos com uma série de poses, cada uma mais elaborada que a anterior. Em algumas configurações, Jéssica estava em destaque na primeira fila, com um sorriso radiante. Em outras, ela estava posicionada na borda, mas ainda visível. Em nenhum momento fomos fotografados juntos, como nossa própria unidade familiar. Mesmo assim, Jéssica manteve o entusiasmo durante toda a sessão de 2 horas, sem reclamar, sempre seguindo as instruções de Tristan à risca. Ela se esforçava muito para ser aceita, para se sentir parte de algo. Enquanto nos preparávamos para ir embora, minha mãe me puxou de lado. O cartão deve chegar em umas 2 semanas, disse ela. Vou me certificar de enviar um maço para você distribuir aos seus amigos. A pausa antes de amigos demonstrava seu desdém pelo meu círculo social, que incluía muitos artistas e pessoas que ela considerava inferiores à nossa família. Obrigada por nos incluir este ano, eu disse sinceramente. Significou muito para Jéssica. A expressão da minha mãe se suavizou um pouco, uma rara rachadura em sua fachada polida. Ela é uma criança bem comportada, ela admitiu. Vou me certificar de incluir algo especial para ela quando enviar os cartões. Jéssica, ouvindo isso, finalmente criou coragem para entregar seu cartão feito à mão. Minha mãe o aceitou com uma graça surpresa, chegando a comentar sobre a habilidade artística evidente na cena de inverno. Enquanto dirigíamos para casa, Jéssica não parava de tagarelar sobre o dia, sobre como Lily tinha elogiado seus sapatos, sobre como vovô tinha piscado para ela quando ninguém estava olhando, sobre como ela mal podia esperar para ver os cartões de Natal com ela neles. Este é o melhor dia de todos, mãe, declarou ela, com um rosto radiante de felicidade. Acho que eles finalmente gostam de mim. Sorri para ela pelo retrovisor, torcendo contra todas as esperanças para que ela estivesse certa, que talvez minha família finalmente estivesse pronta para nos incluir de verdade. Eu deveria ter imaginado. 2 semanas se passaram rapidamente. Dezembro sempre foi minha estação mais movimentada como fotógrafa, com famílias querendo retratos de férias e clientes corporativos precisando de imagens para relatórios de fim de ano. Jéssica se dedicou aos preparativos para o concerto de inverno da escola,
praticando sua flauta doce diariamente até eu achar que ia enlouquecer com as interpretações intermináveis de Jingle Bells. O pacote chegou numa terça-feira à tarde. Reconheci a letra da minha mãe imediatamente, uma cursiva precisa e elegante no papel pardo. Jéssica ainda estava na escola, então o deixei de lado, combinando de abri-lo juntas naquela noite. Quando a busquei no programa extracurricular, mencionei o pacote casualmente. São os cartões de Natal? Perguntou ela, pulando no banco enquanto voltávamos para casa. Podemos abri-los agora mesmo, por favor? Seu entusiasmo era contagiante. Me peguei sorrindo, deixando de lado a montanha de trabalho de edição que me esperava em casa. Claro que podemos, prometi. Vamos fazer chocolate quente e dar uma olhada juntos. Nosso ritual noturno foi doce e simples. Jéssica vestiu o pijama enquanto eu preparava 2 canecas de chocolate quente, acompanhadas de mini marshmallows e paus de canela. Nos acomodamos em nosso sofá gasto, mas confortável, com o pacote entre nós. Você faz as honras, eu disse a ela. Com dedos cuidadosos, Jéssica desembrulhou o papel pardo, revelando uma caixa de papelão branca embaixo. Ela levantou a tampa e encontrou uma pilha de cartões de Natal brilhantes, pelo menos 50, junto com um pacote menor embrulhado com a etiqueta para Jéssica na letra da minha mãe. Olha, mãe. A vovó mandou uma coisa só para mim. A voz de Jéssica transbordava de admiração diante daquele gesto de inclusão sem precedentes. Que maravilha, querida! Por que você não olha os cartões primeiro e depois abre o seu presente especial? Jéssica assentiu ansiosamente, pegando o cartão de cima da pilha. À frente trazia uma fotografia profissional da nossa família reunida em volta da árvore de Natal, tirada durante a sessão de fotos, meus pais sentados majestosamente no sofá, Amanda e seu marido Charles em pé atrás deles com postura impecável, Lily e James dispostos artisticamente em cada lado do sofá, Sophia e Theodore em pé ligeiramente à esquerda, e meus avós posicionados atrás. O sorriso de Jéssica desapareceu enquanto ela observava a imagem. Mãe, perguntou ela, em voz baixa, onde estou? Peguei o cartão de suas mãos, meu coração disparado. A foto parecia completa, até natural. Mas Jéssica não estava em lugar nenhum. Eu também não. Talvez esta seja apenas uma das poses em que não fomos incluídos, disse rapidamente, pegando outro cartão. O segundo cartão mostrava uma pose diferente, a família disposta na grande escadaria. Mais uma vez, nada de Jéssica, nada de mim. Com as mãos tremendo, vasculhei a pilha inteira. Cartão após cartão mostrava vários arranjos da minha família, mas em cada um deles, Jéssica havia sido apagada. Em alguns, eu aparecia como uma figura sombria ao fundo, minha presença minimizada, mas não totalmente removida. Mas minha filha havia sido completamente removida do Photoshop em todas as imagens. Olhei para cima e vi o rosto de Jéssica se contorcendo, o lábio inferior tremendo enquanto ela lutava para entender. Eu fiz alguma coisa errada, mãe, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que me tiraram de todas as fotos? Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu e se recompôs. A dor na voz da minha filha, a confusão em seus olhos, era insuportável. Não foi um simples descuido ou um erro descuidado. Foi um ato deliberado de crueldade, uma mensagem explícita de que minha filha não era considerada parte da família. Puxei Jéssica para os meus braços, deixando-a soluçar no meu ombro. Você não fez nada de errado, querida, assegurei-lhe, com a voz carregada de emoção. Nada mesmo. Não se trata de você. Trata-se deles e dos problemas deles. Mas porque eles não me querem, ela gritou. Eu usei a cor certa. Sorri exatamente como Tristan mandou. Eu fui boazinha. Cada palavra era uma punhalada no meu coração. Minha doce e inocente filha achava que precisava conquistar seu lugar na própria família. Quando Jéssica finalmente chorou até a exaustão, adormecendo encostada em mim no sofá, deitei-a delicadamente e a cobri com um cobertor. Então, voltei minha atenção para as cartas, e minha tristeza se transformou em uma raiva fria e calculada. Usando minha experiência profissional, examinei as fotos atentamente. A edição foi habilidosa, mas perceptível ao meu olhar treinado. Em algumas imagens, pude ver a sutil deformação do carpete onde Jéssica estivera sentada. Em outras, o espaçamento anormal entre os membros da família revelava onde ela estivera.
Não se tratava de trabalho de amadores nem de um erro de impressão. Tratava-se de uma remoção deliberada e cuidadosa. Liguei o computador e dei uma olhada no meu e-mail. Como eu suspeitava, não, isso exigia algo mais estratégico, algo que os fizesse encarar a crueldade de frente, sem os escudos de negação e manipulação que normalmente empregavam. Larguei o celular e peguei o pequeno pacote embrulhado com a etiqueta para Jéssica. Dentro, havia um medalhão de prata antigo, claramente valioso, mas impessoal. Não havia nenhum bilhete, nenhuma mensagem de amor, apenas um objeto caro destinado a apaziguar ou talvez comprar silêncio. Olhando para minha filha adormecida, com as bochechas ainda úmidas de lágrimas, fiz uma promessa. Esta seria a última vez que minha família a machucaria. A última vez que a fizeram se sentir menos do que a criança extraordinária que ela era. Tentaram apagar minha filha do retrato da família. Eu faria de tudo para que nunca mais a esquecessem, nem o que fizeram. Na manhã seguinte, Jéssica acordou abatida, sua tagarelice matinal habitual substituída por uma introspecção silenciosa. Ela beliscou seu café da manhã, empurrando ovos mexidos pelo prato sem dar mais do que algumas mordidas. Ainda vou passar a véspera de Natal na casa da vovó? Perguntou ela finalmente, com a voz baixa e incerta. A reunião anual de véspera de Natal na casa da minha mãe era o ponto central das tradições natalinas da minha família, jantares elaborados, troca de presentes caros, momentos em família cuidadosamente orquestrados que pareciam perfeitos nas fotos, mas vazios na realidade. Você quer ir? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Jéssica olhou para o prato por um longo momento antes de responder. Eu deveria querer, né? Eles são da família. A compreensão dela sobre obrigação, mesmo aos 9 anos, partiu meu coração novamente. Família não é só sobre com quem você é parente, Geis, eu disse a ela, virando seu rosto gentilmente para o meu. É sobre quem faz você se sentir amada e valorizada. E o que fizeram com aquelas fotos não foi amoroso nem gentil. Seus olhos se encheram de lágrimas. Então por que continuamos tentando? Era a pergunta que eu vinha me fazendo a noite toda, enquanto permanecia acordado, alternando entre a raiva e a tristeza. Por que eu continuava nos submetendo à aceitação condicional da minha família? Por que eu permitia que Jéssica acreditasse que ela era de alguma forma deficiente, em vez de reconhecer que eles é que eram os quebrados? Porque eu queria que você tivesse uma família grande, admiti. Eu queria que você tivesse avós, tias, tios e primos que te amassem. E eu ficava torcendo para que eles mudassem. Apertei a mão dela. Esse foi o meu erro, e sinto muito por ter deixado que eles te machucassem. Não é culpa sua, disse Jéssica com uma sabedoria que não condizia com sua idade. Eis o que vamos fazer, eu disse, com um plano se cristalizando em minha mente. Vamos passar o dia de hoje fazendo algo especial, só nós dois. E depois vamos criar nosso próprio cartão de Natal, um que mostre exatamente quem somos e o quanto importamos. A expressão de Jéssica se iluminou um pouco. Podemos tirar fotos engraçadas, como fazendo anjos de neve. Podemos tirar qualquer tipo de foto que você quiser, prometi. Este é o nosso cartão, o nosso jeito. Na semana seguinte, coloquei meu plano em ação. Durante o dia, mantive meus compromissos profissionais, fotografando festas corporativas e retratos de família para clientes. Mas nossas noites e fins de semana passaram a ser dedicados ao Projeto Verdade, como Jéssica o apelidou. Começamos criando nossa própria sessão de fotos de Natal. Instalei iluminação profissional na sala de estar, organizei um cenário simples, mas elegante, e programei minha câmera para fotografar remotamente. Juntas, Jéssica e eu posamos para dezenas de imagens, algumas tradicionais, outras mais criativas, todas autênticas. Jéssica com seu vestido bordô, eu com um suéter combinando, nós duas fazendo anjos de neve no pequeno parque perto do nosso apartamento, Jéssica exibindo seu certificado da feira de ciências da escola, nós duas assando biscoitos de Natal na cozinha, com farinha no nariz. Essas fotos são muito melhores do que as da vovó, declarou Jéssica enquanto as revisávamos no meu computador. Seu sorriso era genuíno novamente, e sua confiança aos poucos retornava. Mas criar o nosso próprio cartão de Natal foi apenas a primeira fase do meu plano. A segunda fase envolveu entrar em contato com parentes que também haviam sido marginalizados pelo círculo íntimo cuidadosamente selecionado da minha mãe. Minha prima Raquel, que havia sido sutilmente excluída após se casar com uma mulher.
Meu tio James, irmão mais novo do meu pai, que havia escolhido uma carreira na educação em vez de finanças e, portanto, era considerado a decepção da família. A irmã da minha avó, Gretchen, que havia se desentendido com minha mãe anos antes por causa de uma suposta ofensa. Cada conversa era reveladora. Raquel admitiu ter notado como Jéssica era tratada nas poucas reuniões familiares das quais participava. Isso me lembrou de como começaram a me afastar, disse ela. Primeiro, a sutileza na disposição dos assentos, depois a acidental omissão de me incluir nas atividades em grupo. O tio James foi mais direto. A Bárbara sempre foi snob, disse ele, referindo-se à minha mãe. E a Amanda está treinando com ela. Não estou surpreso, só lamento que estejam machucando uma criança agora. A tia-avó Gretchen, agora na casa dos 80 anos e gloriosamente despreocupada com sutilezas sociais, forneceu a informação mais valiosa. Sua mãe vem manipulando a imagem da família há décadas, ela me disse. Ela praticamente renegou seu primo Timothy quando ele foi para a faculdade comunitária em vez de Yale. Ela conseguiu virar metade da família contra a minha pobre Marta quando ela engordou depois da gravidez. Para Bárbara, família nunca foi uma questão. É uma questão de aparência. Cada conversa fortaleceu minha determinação e contribuiu para a terceira fase do meu plano, criar um álbum. Não qualquer álbum, mas uma narrativa cuidadosamente elaborada, contada por meio de imagens e palavras. Dividiu em 2 sessões. A primeira sessão celebrava Jéssica, retratos profissionais exibindo seu sorriso brilhante e olhos inteligentes, fotos espontâneas dela jogando futebol, pintando em seu cavalete, ajudando nosso vizinho idoso com as compras, documentação de suas conquistas acadêmicas e serviço comunitário, cartas de seus professores elogiando sua gentileza e ética de trabalho. A segunda sessão foi mais concisa. Continha as fotos originais e sem edição do Natal da família, justapostas às versões alteradas, evidenciando inconfundivelmente o apagamento feito por Jéssica. Incluí capturas de tela dos metadados do arquivo, comprovando quando e como as imagens foram manipuladas. E adicionei depoimentos de familiares sobre experiências semelhantes de exclusão e julgamento. O álbum era lindo, encadernado em couro creme com relevo dourado, com qualidade profissional, como condizia com minhas habilidades como fotógrafo digno, sem sensacionalismo. A verdade apresentada de forma clara e irrefutável. Encomendei 12 cópias. A fase final envolveu a própria reunião da véspera de Natal. Minha mãe ligou 3 dias antes, com a voz tensa. Esperamos você e a Jéssica pontualmente às 18 horas na véspera de Natal, disse ela, sem se dar ao trabalho de fazer gentilezas. Este ano teremos ganso, não peru. Nenhuma menção aos cartões de Natal, nenhum reconhecimento do que tinham feito. Estaremos lá, eu disse, mantendo a voz neutra. A Jéssica tem presentes para todos. Ela está trabalhando neles há semanas. Era verdade. Apesar de tudo, Jéssica insistiu em terminar os presentes artesanais que começara a fazer antes do incidente com o cartão, um enfeite de madeira pintado para cada membro da família, cada um personalizado com sutis referências aos seus interesses ou personalidades. A capacidade de perdão da minha filha me deixou humilde. Eu, no entanto, tinha preparado presentes diferentes. Na véspera de Natal, Jéssica e eu embalamos seus enfeites em sacolas de presentes simples, mas elegantes. Depois, embrulhei 11 caixas idênticas em papel prateado com fitas bordô, o mesmo bordô do vestido da Jéssica para a sessão de fotos. A 12ª caixa, um pouco maior, foi embrulhada em papel dourado e etiquetada para Bárbara, com carinho, Bonita e Jéssica. São esses os álbuns? Perguntou Jéssica enquanto eu os arrumava em uma sacola grande de compras. São sim, confirmei. Tem certeza de que concorda com esse plano? Ainda não é tarde demais para mudarmos de ideia. Jéssica refletiu por um momento e então assentiu com firmeza. Eles precisam ver o que fizeram, e eu quero estar lá quando virem. Minha menina corajosa e resiliente. Olhando para seu rostinho determinado, eu sabia que estávamos fazendo a coisa certa. Então vamos dormir um pouco, eu disse. Amanhã vai ser um dia e tanto. A véspera de Natal chegou fria e clara, com uma leve camada de neve que transformou o mundo em uma imagem perfeita. Jéssica e eu nos vestimos com esmero, ela com um vestido de veludo verde escuro com faixa de cetim, propositalmente sem bordô, e eu com um suéter de cachemir creme e calças pretas de alfaiataria. Parecíamos bem,
fortes, unidas. Lembre-se, eu disse a Jéssica enquanto dirigíamos para a casa dos meus pais, não importa o que aconteça esta noite, você é perfeita exatamente como é. Você não fez nada de errado e merece ser tratada com amor e respeito. Essa pequena e sincera interação me deu esperança de que talvez nem todos na minha família estivessem além da redenção. Amanda e sua família chegaram em seguida, com a elegância ensaiada de pessoas acostumadas a fazer entradas triunfantes. Lily e James foram conduzidos até Jéssica com instruções para brincarem com jeitinho, como se fossem crianças em vez de pré-adolescentes. Vestido fofo, comentou Lily para Jéssica, com um tom que deixava claro que a fofa não era um elogio em seu vocabulário. Jéssica, no entanto, estava preparada. Tínhamos encenado vários cenários, antecipando as críticas sutis. Obrigada, respondeu ela com perfeita compostura. Adorei sua faixa de cabelo. É nova? Esse elogio genuíno desarmou Lily momentaneamente, que tocou a faixa de veludo na cabeça, constrangida, antes de murmurar, obrigada. Minha mãe apareceu por último, como era seu costume, descendo a grande escadaria como a realeza concedendo uma audiência, com seus cabelos prateados perfeitamente penteados e seu vestido verde esmeralda claramente de grife. Bonita, Jéssica, ela nos cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Feliz Natal! Feliz Natal, mãe, respondi, beijando sua bochecha, como mandava o protocolo. A casa está linda como sempre. Jéssica deu um passo à frente, com outra sacola de presentes na mão. Feliz Natal, vovó. Fiz isso para você também. Minha mãe aceitou a sacola com a mesma expressão de surpresa que meu pai. Dentro havia um delicado enfeite em forma de piano de cauda, uma referência à sua habilidade de tocar piano. Que lindo, disse ela, examinando-o, você tem um toque artístico e tanto, Jéssica. Deve ter herdado isso da sua mãe. Foi o mais próximo de um elogio sincero que já ouvi fazer à minha filha. Jéssica sorriu radiante, absorvendo aquela pequena gota de aprovação como uma planta se voltando para a luz do sol. O jantar foi servido às 19h30, um evento formal com vários pratos e harmonização de vinhos. Jéssica sentou-se entre mim e o tio James, que sempre fora gentil com ela. Amanda e sua família sentaram-se à nossa frente, enquanto minha mãe e meu pai presidiam em extremidades opostas da longa mesa. A conversa fluía em torno de tópicos neutros, o inverno ameno e fora de época, o recente torneio de golfe do meu pai, os planos para o casamento de Sofia. Ninguém mencionou os cartões de Natal. Ninguém reconheceu o elefante na sala. Enquanto a sobremesa era servida, troncos de Natal individuais com detalhes em folha de ouro, minha mãe bateu em seu copo de cristal com uma colher de prata. Antes de irmos para a sala de estar para pegar os presentes, anunciou ela, gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós em mais um lindo Natal em família. Ao olhar ao redor desta mesa, vejo a força e a continuidade do nosso legado familiar. Seu olhar passou por Jéssica como se ela fosse invisível. Novamente, por baixo da mesa, Jéssica apertou minha mão. Nosso sinal, era a hora. A troca de presentes sempre era conduzida com minha mãe como mestre de cerimônias, distribuindo os presentes debaixo da enorme árvore na ordem que ela escolhia. Normalmente, isso significava que seus favoritos recebiam os presentes mais impressionantes primeiro, com Jéssica e eu geralmente ficando por último, com oferendas simbólicas. Esta noite, no entanto, eu tinha outros planos. Enquanto todos se acomodavam na sala, aproximei-me da minha mãe. Tenho presentes especiais este ano, disse eu, minha voz ecoando pelo silêncio da sala. Você se importaria se eu mesma os distribuísse? Ela pareceu surpresa, mas assentiu, talvez curiosa sobre o que eu poderia pagar que atendesse aos seus padrões de presentes aceitáveis. Peguei minha sacola de compras e fiquei diante da família reunida em sofás e poltronas. Este ano tem sido um ano de reflexão para Jéssica e para mim. Comecei, sobre o que família realmente significa e o legado que criamos por meio de nossas ações, não apenas de nossas palavras. Andei pela sala, entregando a cada adulto uma das caixas embrulhadas em prata, meu pai, Amanda, Charles, Sofia, Theodore, meus avós e até os primos, embora eu tivesse preparado versões ligeiramente modificadas para as crianças. Por favor, não o abra ainda, pedi. Gostaria que a mamãe abrisse a dela primeiro, pois é um pouco diferente. Entreguei a caixa embrulhada em ouro para minha mãe, que a aceitou com uma expressão intrigada. Isto é meu e da Jéssica, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado.
Pensamos muito em criar algo que realmente representasse a nossa família. Minha mãe desamarrou cuidadosamente a fita bordô e removeu o papel dourado, revelando um álbum de couro creme com as palavras Our Family Legacy engravadas em dourado na capa. Que lindo, murmurou ela, abrindo na primeira página. O álbum começava com um lindo retrato de Jéssica em seu vestido bordô da sessão de fotos, com um sorriso radiante. A legenda dizia: Jéssica Marie Thompson, 9 anos, neta, sobrinha, prima, aluna exemplar, artista, amiga gentil e orgulhosa membro da família. A expressão da minha mãe permaneceu neutra enquanto ela virava a página para encontrar mais fotos profissionais de Jéssica, recebendo seu prêmio de mérito escolar, se apresentando em seu recital de piano, sendo voluntária no abrigo de animais. Jéssica tem tantas qualidades e realizações maravilhosas, contei enquanto minha mãe continuava virando as páginas. Ela é criativa e gentil. Ela se dedica muito na escola e sempre tenta ajudar os outros. Ela é o tipo de pessoa que torna o mundo melhor só por estar nele. Os outros membros da família observavam em silêncio, talvez se perguntando onde aquilo ia dar. Amanda se remexeu desconfortavelmente na cadeira, com uma expressão de apreensão no rosto. Então minha mãe chegou à segunda sessão do álbum. Seu rosto empalideceu ao ver as comparações lado a lado, as fotos originais de Natal com Jéssica em destaque ao lado das versões alteradas onde ela havia sido apagada. O que é isso? Ela sussurrou. Esse, eu disse claramente, é o cartão de Natal que você nos enviou. Aquele em que minha filha foi deliberadamente removida de todas as imagens. Aquele que a fez chorar e se perguntar o que tinha feito de errado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Meu pai se inclinou para a frente para olhar o álbum, e sua expressão se obscureceu ao entender. Não entendo, disse minha mãe, embora seus olhos me dissessem que ela havia entendido perfeitamente. Deve ter havido algum erro na gráfica. Sem dúvida, respondi, com a voz firme. Todos os outros podem abrir seus presentes agora. Enquanto desembrulhavam álbuns idênticos, continuei. Incluí os metadados dos arquivos de fotos, mostrando exatamente quando e como foram alterados. Também incluí depoimentos de outros familiares que passaram por edições semelhantes ao longo dos anos, por não atenderem a certos padrões. O rosto de Amanda ficou vermelho. Você não tinha o direito, sibilou ela. Eu tinha todo o direito de proteger minha filha, retruquei. Jéssica sentou-se nesta sala e chorou porque achava que não era boa o suficiente para ser incluída em sua própria família. Nenhuma criança deveria se sentir assim. Essa conversa não é nada apropriada para uma véspera de Natal, interrompeu minha mãe, tentando retomar o controle da situação. Quando seria um momento apropriado para discutir o apagamento sistemático de uma criança de 9 anos das fotos de família, mãe? Perguntei. Talvez nunca, que tem sido sua abordagem para conflitos desde que me lembro. Fui até Jéssica, que permaneceu quieta, mas atenta, durante todo o confronto. Quero que todos nesta sala olhem para minha filha, eu disse. Olhem para ela de verdade. Ela é gentil, inteligente, talentosa e corajosa. Ela fez um presente para cada um de vocês, mesmo depois de ver aquelas fotos alteradas. Ela se esforçou tanto para ser aceita por esta família e não fez nada para merecer ser tratada como se não existisse. Jéssica se endireitou ao meu lado, sua mãozinha firme na minha. Não estou compartilhando isso para machucar ninguém ou fazer cena, continuei. Estou compartilhando porque as famílias devem ser construídas com base na verdade e na aceitação, não em aparências e condições. Virei-me para me dirigir a todos na sala. A propósito, enviei cópias deste álbum para todos da família. O tio James já tem o dele. Assim como a tia-avó Gretchen, a prima Raquel, todos que já foram deixados de lado ou diminuídos por não se encaixarem na imagem familiar perfeita. O rosto da minha mãe perdeu a cor. O maxilar do meu pai se contraiu. Amanda parecia prestes a explodir de raiva. Você destruiu esta família, Amanda gaguejou. Não, corrigi calmamente. Eu simplesmente expus a verdade sobre o que esta família se tornou. O que destrói famílias é a crueldade disfarçada de padrões, a exclusão disfarçada de tradição, a aparência valorizada acima do amor. Juntei nossos casacos e a mão de Jéssica. Jéssica e eu não ficaremos aqui o resto da noite. Temos nossas próprias tradições a honrar.
Mas quero que todos saibam que estamos sempre abertos a fazer parte de uma família que pratica o amor verdadeiro, o tipo de amor que aceita as pessoas como elas são, não como deveriam ser para manter as aparências. Quando nos viramos para sair, meu avô se levantou, com um álbum na mão. Espere, disse ele, com a voz ligeiramente embargada. Jéssica. Jéssica fez uma pausa, olhando. No quarto dia, meu telefone tocou. Tio James. Foi uma noite de Natal e tanto, disse ele, com a voz carregada de algo que lembrava admiração. Bárbara não ficava tão abalada desde que o clube de campo dela rejeitou a proposta de reforma do banheiro feminino. Eu ri, apesar de tudo. Quão ruim é? Vulcânico, ele relatou, mas necessário. Já deveria ter acontecido há muito tempo, na verdade. Eu só queria que você soubesse que vários de nós estamos firmemente do seu lado. O que fizeram com a Jéssica foi inconcebível. O apoio dele significava mais do que eu poderia expressar. Obrigada, tio James. Isso significa muito. O próximo telefonema veio da tia-avó Gretchen, que foi mais direta em sua avaliação. Sua mãe sempre foi uma chata pretensiosa, declarou ela sem rodeios. Alguém precisava desafiá-la décadas atrás. Isso poderia ter nos poupado de muita dor de cabeça. Depois veio Raquel, minha prima, que havia sido marginalizada depois de se casar com uma mulher. Seu álbum chegou no dia seguinte ao Natal, disse ela. Cíntia e eu choramos quando vimos o que fizeram com Jéssica. Depois, ficamos com raiva. E aí decidimos agir. Que tipo de ação? Perguntei, curiosa. Estamos organizando uma reunião de ano novo, todos que já foram marginalizados na família. Vamos chamá-la de Festa da Ilha dos Brinquedos Desajustados. Você e Jéssica são convidadas de honra, se quiserem vir. Nós fomos. O encontro foi caloroso, alegre e surpreendentemente grande. Mais de 20 pessoas, parentes que eu conhecia, mas raramente via, além de seus parceiros e filhos, lotaram a casa modesta, mas acolhedora, de Raquel e Cíntia. Houve risos, conversas sinceras e nenhum indício da coreografia social rígida que caracterizava os eventos da minha mãe. Jéssica encontrou 3 primos quase da sua idade, crianças que ela nunca tinha conhecido porque seus pais haviam caído em desgraça com minha mãe anos antes. No final da noite, eles já tinham trocado números de telefone e feito planos para uma festa do pijama. Eu não sabia que tínhamos tantos parentes, disse Jéssica, maravilhada, enquanto voltávamos para casa. Eles são todos tão gentis. É assim que uma família deve ser, eu disse a ela. Pessoas que te aceitam exatamente como você é. Uma semana depois de janeiro, a barragem se rompeu. Meu celular acendeu com uma mensagem da Sofia: o marido da Amanda está deixando ela. Diz que o álbum foi o último sinal de alerta dele sobre com quem ele realmente se casou. A mamãe está fora de si. No dia seguinte, meu pai ligou. Parecia cansado, desanimado. Sua mãe não está bem, disse-lhe sem cumprimentá-la. A família está, houve consequências consideráveis da sua apresentação de Natal. Sinto muito, respondi, falando sério. Apesar de tudo, não me alegrava com a dor deles. Como você está, pai? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Estou reavaliando muitas coisas. Vi as fotos, bonita, as originais e as versões alteradas. Estava errado. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter dito alguma coisa. Foi o mais perto que meu pai chegou de um pedido de desculpas. Aceitei-o pelo que era, um primeiro passo em direção a algo como responsabilização. Relatos continuaram a chegar por vários canais familiares. Descobriu-se que minha tia-avó Gretchen controlava uma parcela significativa do fundo da família, sendo a mais velha sobrevivente de sua geração. Depois de receber meu álbum, ela convocou uma reunião de emergência com os advogados da família. Bárbara e seu ramo não administrarão mais os fundos educacionais, informou meu primo Timothy, alegremente. Tia Gretchen diz que eles demonstraram mau julgamento e valores questionáveis, inadequados para guiar a próxima geração. Isso representou um golpe significativo no poder da minha mãe dentro da estrutura familiar. O fundo educacional havia sido sua principal alavanca por décadas, permitindo-lhe influenciar as escolhas dos membros mais jovens da família por meio do controle financeiro. As consequências profissionais foram igualmente graves.
Meus pais circulavam em círculos abastados onde a reputação era moeda de troca. A notícia do incidente do cartão de Natal, como ficou conhecido, se espalhou. Os convites diminuíram. Os cargos em conselhos administrativos de repente precisaram ser renovados com novas perspectivas. O status social cuidadosamente cultivado que minha mãe priorizava acima de tudo começou a ruir. Amanda enfrentou o próprio acerto de contas. Charles, seu marido, se mudou em meados de janeiro. Seus filhos, Lily e James, foram pegos no fogo cruzado de uma separação cada vez mais amarga. Durante um fim de semana particularmente difícil, Charles me ligou. Lily fica perguntando o que aconteceu no Natal, disse ele, parecendo exausto. Ela está confusa. Ela diz que nunca pensou muito sobre como Jéssica foi tratada antes, mas agora não consegue parar de pensar nisso. O que você disse a ela? Perguntei. A verdade, que adultos às vezes cometem erros terríveis e que excluir pessoas por serem diferentes é sempre errado. Ele fez uma pausa. Será que Lily poderia conversar com Jéssica algum dia? Acho que ela se sente culpada e quer se redimir, mas não sabe como. Essa conversa levou a um encontro cauteloso, só as meninas, em um local neutro, um estúdio de pintura em cerâmica, onde elas poderiam se concentrar em uma atividade enquanto reconstruíam um relacionamento. Para surpresa de todos, elas formaram uma conexão genuína, baseada em interesses em comum, e não em obrigações familiares. O telefonema mais inesperado chegou em fevereiro. Minha mãe. Bonita, disse ela, com a voz estranhamente incerta. Será que a gente poderia tomar um café? Combinamos de nos encontrar em um pequeno café no meio do caminho entre nossas casas. Cheguei e encontrei minha mãe já sentada, parecendo menor, de alguma forma menos formidável do que eu me lembrava. Obrigada por terem vindo, disse ela quando me sentei à sua frente. O que vocês queriam discutir? Perguntei, nem caloroso nem frio, simplesmente direto. Ela cruzou as mãos sobre a mesa, suas alianças de casamento e noivado refletindo a luz. Tive um tempo considerável para refletir sobre o que aconteceu no Natal e sobre muitas coisas que aconteceram antes. Esperei, permitindo que o silêncio se estendesse entre nós. O que fizeram com a Jéssica foi errado, disse ela finalmente. Quero me desculpar com vocês dois, mas principalmente com ela. Por quê? Perguntei, precisando entender. Por que ela foi apagada daquelas fotos? Minha mãe desviou o olhar e depois voltou a me encarar, com algo parecido com vergonha brilhando em seus olhos. Não foi ideia minha. Amanda sugeriu que os cartões ficariam mais coesos se focassem na linhagem familiar direta. Eu não me opus com força suficiente. Eu deveria ter feito isso. Não foi uma admissão completa, mas foi a maior responsabilização que eu já tinha ouvido dela. Jéssica tem 9 anos, eu disse baixinho. Ela é uma criança que não fez nada de errado, exceto servir de prova de que fiz escolhas que você não aprovou. Minha mãe assentiu lentamente. Eu sei. E não estou pedindo perdão. Ainda não. Estou pedindo uma oportunidade de falar com a Jéssica diretamente, de me desculpar pessoalmente. Ela merece isso. Considerei o pedido dela com cuidado. Vou perguntar a Jéssica o que ela acha disso. Se ela se sentir confortável em te ver, podemos combinar algo. Mas estarei presente o tempo todo, e se em algum momento ela quiser ir embora, nós iremos. É justo, concordou minha mãe. Enquanto eu me preparava para ir embora, ela tocou meu braço de leve. O álbum foi eficaz. Doloroso, mas eficaz. Nunca vi a dinâmica da nossa família tão claramente exposta. Era o mais próximo de um elogio que eu poderia receber. Quando discuti o possível encontro com a Jéssica, ela me surpreendeu com a resposta. Acho que quero ver a vovó, disse ela, pensativa. Não porque estou pronta para perdoá-la, mas porque quero que ela me olhe nos olhos quando pedir desculpas. Minha filha sábia e corajosa. Ela entendeu instintivamente o que eu levei anos para aprender, que a responsabilização exige coragem de ambos os lados, a coragem de encarar a pessoa que você magoou e a coragem de defender a sua verdade e exigir reconhecimento. O encontro aconteceu em nosso apartamento, território neutro para Jéssica, mas um lar confortável para ela. Minha mãe chegou pontualmente, sem presentes, o que eu apreciei, pois sugeria que ela entendia que isso não era algo que pudesse ser amenizado com oferendas materiais.
Jéssica sentou-se ereta no sofá, com uma expressão serena para sua idade. Sentei-me ao lado dela, como um apoio silencioso. Obrigada por concordar em me receber, Jéssica, começou minha mãe formalmente. De nada, vovó, respondeu Jéssica, usando o título mais formal em vez do familiar vovó que usará antes. Eu te devo um pedido de desculpas, continuou minha mãe. O que aconteceu com os cartões de Natal foi errado. Enquanto se preparava para ir embora, Jéssica nos surpreendeu perguntando: vocês gostariam de ver meu novo projeto artístico? Estou pintando uma árvore genealógica, mas com todos os primos que conheci na festa da Raquel e da Cíntia também. Foi um pequeno sinal de paz, não de perdão, mas de uma abertura para que algo novo crescesse. Minha mãe aceitou o convite com uma humildade incomum, acompanhando Jéssica até seu pequeno quarto, onde a pintura estava exposta em um cavalete. Observando-os, percebi que o retrato da família havia sido alterado para sempre. A imagem cuidadosamente construída que minha mãe mantivera por décadas se despedaçou, revelando algo mais confuso, porém mais autêntico por baixo. Resta saber se algo de valor poderia ser recuperado, mas pelo menos agora estávamos lidando com a realidade em vez de ilusões cuidadosamente editadas. 6 meses se passaram, trazendo o sol de verão e novos começos. Jéssica e eu nos adaptamos a um ritmo de vida, livres do peso de buscar aprovação que nunca receberíamos. Pintamos as paredes do nosso apartamento de amarelo sol, adotamos um gato de 3 patas chamado Hobbit e preenchemos nossos fins de semana com atividades que nos traziam alegria em vez de obrigações sociais. A jornada nem sempre foi tranquila. Jéssica começou a consultar um psicólogo infantil, o Dr. Winters, especialista em traumas familiares, que a ajudou a processar as emoções complexas despertadas pelo incidente do cartão de Natal e suas consequências. Às vezes, ainda me sinto triste quando penso nisso, confidenciou Jéssica certa noite, enquanto caminhávamos para casa depois da sessão de terapia. Não exatamente porque sinto falta deles, mas porque gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Isso é completamente normal, assegurei-lhe. Podemos ficar tristes com o que poderia ter sido e, ao mesmo tempo, ser gratos pelo que é. O que se tornou, cada vez mais, uma vida repleta de conexões autênticas. Meu negócio de fotografia floresceu à medida que desenvolvi uma especialidade em capturar momentos familiares genuínos, não os retratos rígidos e perfeitos que minha mãe sempre exigiu, mas as interações descontraídas, alegres e reais que contavam a verdadeira história do amor de uma família. Criei um novo portfólio chamado Família Real, apresentando estruturas familiares diversas, famílias mistas, pais do mesmo sexo, lares multigeracionais, pais solteiros como eu, famílias formadas por adoção. O slogan: família não é sobre quem deve aparecer na foto. É sobre quem está lá para você quando a câmera está desligada. Jéssica floresceu nesse ambiente de aceitação. Suas notas, já boas, tornaram-se excepcionais. Seus talentos artísticos se desenvolveram sob a orientação de um artista local que oferecia aulas para crianças nos fins de semana. Ela formou amizades profundas na escola, convidando os colegas para noites de cinema e piqueniques no quintal. E, gradualmente, com cuidado, reconstruímos os laços com os familiares que demonstraram um desejo genuíno de relacionamento. O tio James tornou-se um visitante regular, trazendo romances históricos para Jéssica e histórias fascinantes sobre suas viagens. A prima Raquel e sua esposa Cíntia nos incluíam em seus churrascos de verão e expedições de colheita de maçãs no outono. Até Lily, filha de Amanda, manteve amizade com Jéssica por meio de conversas regulares por vídeo e visitas supervisionadas ocasionais. Minha mãe e eu estabelecemos um relacionamento hesitante e distante. Nos encontrávamos para um café a cada poucas semanas, um território neutro onde poderíamos reconstruir lentamente alguma forma de confiança. Ela nunca mais tentou ditar nossas vidas ou sugerir que não estávamos atendendo aos seus padrões. Se isso representava um crescimento genuíno ou simplesmente o reconhecimento de sua perda de poder dentro da família, eu não poderia afirmar com certeza. Mas escolhi acreditar que as pessoas podem mudar, pelo menos um pouco, se receberem motivação e limites adequados. Amanda permaneceu distante, incapaz ou relutante em reconhecer seu papel no incidente do cartão de Natal. Seu divórcio de Charles prosseguiu, e os negócios da família sofreram sob a nuvem de escândalos e lealdades divididas. Não me agradava nada ver suas dificuldades, mas também não me sentia responsável pelas consequências naturais de suas ações. Com a aproximação das festas de fim de ano, Jéssica fez uma pergunta inesperada:
podemos organizar o Natal este ano, mãe? Não para toda a família, mas para as pessoas que foram gentis conosco, tio James, Raquel e Cynthia, e seus filhos. A ideia de criar nossa própria tradição natalina, centrada na inclusão em vez da exclusão, repercutiu profundamente. Essa é uma ideia maravilhosa, eu disse a ela. Que tipo de celebração você gostaria de ter? Os olhos de Jéssica brilharam. Algo divertido e nada extravagante, onde as pessoas possam usar roupas confortáveis e rir muito. E talvez possamos tirar uma foto de família de verdade, uma em que ninguém seja apagado. E assim, numa noite nevada de dezembro, nosso pequeno apartamento se encheu de risos e conversas. O tio James trouxe seu novo parceiro, Martin, que ele havia hesitado em apresentar à família antes. Raquel e Cynthia chegaram com seus 3 filhos e uma enorme bandeja de biscoitos caseiros. Lily veio com o pai, Charles, ambos descontraídos de um jeito que eu nunca os vira nas reuniões formais da minha mãe. Jantamos em mesas descombinadas, encostadas umas nas outras, na nossa sala de estar. Brincamos de charadas e cantamos canções de Natal desafinadas. Trocamos presentes modestos, mas atenciosos. E sim, tiramos fotos, dezenas delas, fotos espontâneas, poses engraçadas, sorrisos sinceros. À medida que a noite ia chegando ao fim, montei minha câmera profissional em um tripé e reuni todos para uma foto formal em grupo. Esta é para o álbum de família, anunciei. Todos, encontrem um lugar onde possam ser vistos. Jéssica se posicionou à frente, no centro, com um sorriso radiante. Programei o cronômetro e corri para me juntar ao grupo, orgulhosamente ao lado da minha filha. O flash da câmera disparou, capturando o momento com perfeição, não um retrato impecável e com cores coordenadas, mas um genuíno momento de alegria. Uma família de verdade, definida não por sangue ou obrigação, mas por escolha e amor. Mais tarde, depois que nossos convidados foram embora e Jéssica foi para a cama, sentei-me olhando para a imagem digital na tela do meu computador. Lá estávamos todos nós, uma constelação familiar descombinada, imperfeita e linda. Ninguém foi removido com Photoshop, ninguém foi diminuído ou escondido, apenas pessoas que escolheram estar presentes umas para as outras, com todos os defeitos. A jornada do último Natal até este foi transformadora. Eu vi minha filha passar da tristeza à cura, do questionamento do seu valor à compreensão de que ela sempre fora suficiente, exatamente como era. Eu também vi meu próprio crescimento, de alguém desesperada por aprovação a uma mulher capaz de se manter firme em sua verdade. A família em que cresci estava fragmentada, sim, mas daqueles pedaços quebrados, algo novo e mais forte emergiu, algo construído com base na honestidade e não na aparência, na aceitação e não em condições. Enquanto me preparava para dormir, parei na porta de Jéssica, observando-a dormir pacificamente com um hobbit aninhado a seus pés. O medalhão de prata que minha mãe lhe dera no Natal passado jazia intocado em uma gaveta, substituído em seu pescoço por um simples pingente de coração que eu lhe dera, com a inscrição: "Você é amada para sempre". A maior lição da nossa aprovação foi esta: às vezes, você precisa estar disposto a perder o que nunca foi verdadeiramente seu para encontrar o que merece. Às vezes, você precisa enfrentar aqueles que querem diminuí-lo, mesmo que isso lhe custe a paz da falsa aceitação. E, às vezes, a família que você constrói das cinzas da rejeição é muito mais forte do que aquela em que você nasceu. Jéssica se mexeu levemente, murmurando em seu sono. Fechei a porta delicadamente e sussurrei: "Bons sonhos, minha corajosa menina". Às vezes, é preciso perder o que nunca lhe deu valor para encontrar o que realmente vale a pena proteger. E, nesse processo, você descobre que nunca precisou da aprovação deles para ser completo. Você já teve que enfrentar familiares que tentaram menosprezar você ou alguém que você ama? Como encontrou coragem para falar a sua verdade? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que merece ser visto exatamente como é. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. E lembre-se, os retratos de família mais bonitos são aqueles em que todos estão incluídos, exatamente como são.